Queria só que você botar sua mão assim para o pastor, para a gente glorificar e exaltar o nome do Senhor, para Deus usar ele. Pai querido, em nome de Jesus. Está aqui teu pai querido, o teu servo, Senhor, com a oportunidade de deixar a mensagem nesta noite. Senhor, eu creio que o Senhor já colocou no coração dele, Pai, a mensagem desta noite. Usa ele, Pai, conforme a tua vontade, Senhor. Que ele diminua, mas que teu nome seja glorificado e exaltado nesta noite. Senhor, abre nossos corações para ouvir a tua palavra. Saímos daqui cheio, Pai, do teu Espírito Santo, Senhor. Que a boca desse homem de Deus seja a boca de Deus nesta noite. Eu já te oro, já te agradeço em posse de vitória. Em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Em nome de Jesus. Graça e paz, povo de Deus. Que bom estarmos aqui para juntos adorarmos ao Senhor Jesus, aquele que vive, reina eternamente. Que coisa boa, queridos, um momento de celebração, de adoração a esse Deus tão extraordinário, a esse Deus tão bendito, tão grande em poder, em graça e em misericórdia. Vamos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor nesse momento. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, abri-la em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Nós iremos nos debruçarmos sobre a temática: uma vida sem a vontade de Deus é vida sem sabor. Uma vida sem a vontade de Deus é vida sem sabor. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo de número 5, versículo 13 e o versículo 14. Você que achou, diga amém. Você que achou, diga glória a Deus. Você que não achou, ache. É importante. Mateus capítulo de número 5, versículo 13 e o versículo 14, que está escrito: vocês são o sal vocês são o sal mas se o sal perder o sabor, se o sal ficar insípido, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Jesus disse também: vocês são a luz Muito bem. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não se pode esconder. Essa é a palavra de Deus para nós nesse momento. Muito bem, fique atento à palavra, não converse, mas esteja alinhado aqui comigo, por favor, e possamos aprender e desfrutar da boa palavra de Deus. Irmãos, uma vida sem a vontade de Deus é uma vida sem sabor. É uma vida sem gosto, é igual a sal insípido, sal sem sabor. Eu não sei você, mas eu sei de mim. Você já colocou algum sal assim, pegou assim nele, colocou na boca um sal que não tinha sabor? Alguma vez na vida? Ou botou na comida e não salgou, não ficou com o tempero do sal? Eu não estou falando de pouca quantidade, não. É sem sabor mesmo. Você já pegou algum sal sem sabor? Levou para casa? Alguém aqui já? Não? Eu também não. Muito bem.
O evangelista Mateus, irmãos, no capítulo de número 5, versículo 13 e 14, esse texto aqui, ele faz parte deste evangelho de Mateus, irmãos, e faz parte de um contexto, de um sermão muito famoso, que é conhecido como Sermão do Monte, que Jesus assim pregou, e Jesus ensinava aos seus discípulos como eles deveriam viver, como eles deveriam se portar, como eles deveriam se apresentar diante das pessoas. Quando nós olhamos para este contexto do texto, nós observamos que aquele que está em Cristo, eu e você, que estamos em Jesus Cristo, nós somos agentes que promove a vontade, a verdade do reino de Deus neste mundo. Eu e você estamos em Cristo, então nós promovemos a vontade de Deus, a verdade do Evangelho para outras pessoas. Agora, quando nós observamos o que Jesus falou, vocês são o sal da terra. E nós observamos, queridos, quando vamos observar, pesquisar, analisar o sal no contexto, muito bem, tinha duas funções principais. Uma era de preservar e a outra era de dar sabor, no contexto bíblico. Preservava a comida, porque não tinha ali uma geladeira, uma freezer, e também dá sabor. Muito bem, e isso tudo era antes da refrigeração. O sal era extremamente essencial para preservar as carnes, os peixes. Naquele tempo, o sal servia para temperar, melhorava o sabor dos alimentos naquele tempo. O sal também, ele era também um produto para negociar naquele tempo. Era valioso, era amplamente comercializado o sal naquele tempo. E Jesus pega esta figura do sal e diz para os seus discípulos: vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. E Jesus também disse: vocês são a luz do mundo. Queridos, a luz, por sua vez, tem a função de deixar visível as coisas. Se porventura nós apagássemos todas as luzes, todas as lâmpadas luminárias aqui da igreja, ficaria muito difícil para você encontrar algo, ficaria na escuridão, você não veria as coisas. E Jesus diz: vocês são a luz do mundo. E a luz, ela biblicamente simboliza a verdade. A luz também simboliza direção, revelação. A luz simboliza direção e esperança. Assim como uma cidade, queridos, construída sobre um monte, sobre algo muito elevado, é visível de muito longe, porque tem muitas lâmpadas. A vida do cristão deve também refletir o caráter de Deus, de maneira perceptível. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Em outras palavras, vocês têm que refletir o caráter do Pai de vocês. Vocês têm que refletir o caráter, a presença, a vida de Deus, de longe, tem que ser perceptível de longe. As pessoas têm que ver em você Deus na sua vida. Muito bem. E, queridos, é interessante perceber que Jesus não coloca o cristão como sendo o sal da terra e a luz do mundo de forma condicional. Ou seja, se porventura você fizer isso, se por um acaso você fizer algo que eu deseje, não, ele não faz assim. Vocês serão o sal, a luz do mundo. Ele não diz isso. Ou vocês devem ser o sal da terra e a luz do mundo. Jesus não diz isso. Jesus, ele diz: vocês são o sal da terra. Jesus disse: vocês são a luz do mundo.
Foi o que ele falou, ele deixou bem claro. E quando nós observamos, isso vai significar que todo cristão em Cristo é sal da terra e é luz do mundo. Se uma pessoa, irmãos, se um cristão, uma pessoa diz que é cristã, mas a sua vida não condiz com aquilo que a palavra aponta, tem alguma coisa errada. Porque Jesus disse: olha, vocês são o sal da terra, vocês vão dar gosto, vocês vão preservar muitas coisas. Olha, vocês vão ser perceptíveis para as pessoas. Não se pode esconder uma cidade construída num monte, numa montanha. É perceptível. Sem dúvida alguma, todo o crente em Cristo Jesus, ele é sal da terra. Todo crente em Cristo Jesus, ele é luz deste mundo. Sem dúvida, irmãos, é o que está escrito. Como nós, como eu, como você, discípulos de Cristo, podemos então influenciar a sociedade. Como? E Jesus, ele, no versículo 13, ele declarou: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Mas ele continua: cuidado, se o sal for insípido, sem sabor, com que se há de salgar? Com que se há de dar gosto? A comida para nada mais presta. Eu acredito que você não teria dentro do seu armário 1 quilo de sal, ou meio quilo, ou quantas gramas fosse, se não desse gosto. Rapaz, esse sal aqui não está salgando não. Fez o cuscuz, ou antes, né, já misturou a massa com o cuscuz. Eu acho que é que se faz assim, né, irmãos? Bota lá a massa, bota um sal primeiro e mexe, né, para misturar, depois vai a água, não é isso? Né? Muito bem, eu sei fazer um cuscuz. Então, mas aí você o cuscuz está pronto, você vai comer. Oxente, está sem sal, mas eu botei sal. Aí você, não, vou botar mais um pouquinho. Está pronto lá, eu pego o sal e tome. Está sem sal, Geraldo? Não, mas eu botei sal agora. Então esse sal não está prestando não. O que é que você faria com esse sal? Eu jogava era fora. Jogava o sal era fora, irmãos. Jesus disse: vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Queridos, uma das funções mais importantes do sal nos dias de Jesus era justamente o poder de preservar o alimento, o poder de preservar, de não deixar ficar podre. O sal era a melhor solução para impedir a deteriorização dos alimentos, ficar ruim, o peixe, a carne. O sal era usado para aquilo. E além disso, como nós já sabemos, para dar gosto, para temperar, queridos. E Jesus disse: olha, você homem, você mulher, você jovem, você é o sal para esta terra, para as outras pessoas que não me conhecem ainda. Você é o sal para preservar as pessoas, para dar gosto à vida das pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Foi o que Jesus disse para os seus discípulos. E quando nós lemos essa palavra, Jesus está dizendo para mim, Jesus está dizendo para você: você é o sal, você precisa dar gosto na vida de outras pessoas, você precisa preservar a vida de muitas pessoas, anunciando o Evangelho. Queridos, assim como o sal possui a função de preservar, o crente em Jesus deve estar constantemente, não é só um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 hora, 2 horas, constantemente combatendo a corrupção moral e a corrupção espiritual da sociedade, porque existe muita inclinação para aquilo que não agrada a Deus. Muitas são as ofertas que vêm até nós, e as pessoas também têm essas ofertas,
Mas só que se não glorifica a Deus, se não exalta a Deus, se é algo que é contra a vontade de Deus, você precisa ser o sal para preservar. Você precisa mostrar os princípios de Cristo que está em você. Você precisa mostrar para essas pessoas a fé que você tem, a obediência que você tem em Deus, porque você é o sal. Você vai preservar. Aleluia. E se o sal for insípido, como há de salgar? Jesus disse: olha, vocês são sal, mas se o sal for insípido, como há de salgar? Queridos, Jesus fala que se o sal se tornar insípido, sem sabor, para nada servirá. Escute, por favor, nos dias de Jesus isso acontecia muito. Como assim, pastor? O sal era retirado principalmente da região do Mar Morto. Principalmente dessa região, o sal era retirado. Porém, havia alguns pântanos, algumas lagoas que, em umas regiões que, pelo contrário, com o cálcio e outras substâncias, o contato, o sal com o contato com o cálcio e outras substâncias, o sal retirado dessas regiões que não era o Mar Morto, adquiria um sabor alcalino, tornando-se inútil. E Jesus sabia disso. Jesus sabia, porque fazia parte do seu contexto. E esse sal jamais poderia ser restaurado. Jamais. E nós olhamos para Cristo, olhamos para os seus ensinamentos, e nós vemos um alerta de Jesus para os seus discípulos. Você é discípulo de Jesus? Dê um glória a Deus aí. Você é discípulo de Jesus? Esse alerta também é para mim. Esse alerta também é para você. Esse alerta é para você também que está assistindo aí pelo YouTuber. Esse alerta é para você. Se o cristão não viver a vontade de Deus, escute, ele perde sua identidade. Se o cristão ficar se envolvendo com o pecado, com aquilo que não agrada a Deus, escutando os conselhos que leva para distante de Deus, ele perde a sua identidade em Deus. Jesus estava dando um alerta. E se não viver para o propósito que foram chamados, tornam-se inúteis. Para quê? Para impactar a sociedade. Jesus disse: vocês são sal, mas cuidado, se o sal não for utilizado para o propósito, se ele não der sabor, ele não vai servir. Se ele se misturar o sal com algumas substâncias, o cálcio e outros, ele vai ficar alcalino, ele não vai servir para dar gosto, para dar sabor. Jesus estava dando um alerta: cuidado com aquilo que você abraça, cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você conversa, cuidado com as suas amizades, porque se você, se o cristão, se nós não vivermos a vontade de Deus, nós vamos perder a nossa identidade. Se nós não abraçarmos a palavra de Deus, nós vamos perder a nossa identidade. Se não vivermos para o propósito que Jesus tem para nós, Jesus tem um propósito para a nossa vida. Jesus quer que nós lancemos as redes, Jesus quer que nós mostremos para a pessoa o seu amor, para outras pessoas o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, que nós anunciemos o reino de Deus, que nós demos testemunho, que sejamos fiéis à sua palavra, não negociemos a nossa fé, não negociemos os seus princípios. Esses são os propósitos: viver para o seu louvor, viver para a sua adoração, viver para bendizê-lo, para servi-lo, para servir ao próximo, servir à igreja, servir na obra, servir no reino. Se nós não vivermos para o seu propósito, então vai ser inútil. Para quê? Para impactar a sociedade. Se não vivermos os propósitos de Deus,
a nossa vida será inútil para impactar a sociedade. Queridos, quando Jesus ele fala do sal, que perde o sabor, ele está trazendo um alerta, alertando a igreja contra uma fé que deixa de cumprir seu propósito. Vocês são o sal da terra, mas se ele não salgar, vai ser inútil para a comida. Se o sal não salgar, ninguém vai querer. Não vai servir para o propósito. Jesus estava alertando os seus discípulos: vocês são o sal, olha, mas cuidado para não perder o sabor, porque uma vida que não vive a vontade de Deus é uma vida sem sabor. Jesus está alertando o seu povo contra uma fé que se deixar de cumprir os seus propósitos, ela fica sem sabor. Um discípulo que abandona os princípios do reino de Deus perde sua capacidade de influenciar a sociedade. Se nós abandonarmos os princípios de Deus, acabou, irmãos, perdeu o sabor, perdeu a capacidade de impactar a sociedade. Se abandonarmos os princípios da palavra de Deus, perdeu a capacidade de trazer gosto, de preservar outras vidas. É o que nós aprendemos. Muito bem, vamos para o próximo versículo, aonde Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Mas Jesus continua dizendo: olha, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Irmãos, já faltou energia na sua casa alguma vez? Já? Sim ou não? Faltou, sim ou não? Aí você faz o quê? Normalmente, pelo menos do meu tempo, 40 anos nas costas, fica tremendo. Eu pego uma vela, aí eu boto a vela no chão, para iluminar toda a casa. É? Como é que você faz? Você pega a vela, você dá uns pinguinhos assim, ó, sei lá, uma caneca, você dá uns queima assim, ó, né? O fogo batendo nela, na borda, aí vai cair uns pinguinhos assim. Eu acho que você faz isso, não é só eu não. Cai uns pinguinhos, aí você cola ela aqui. Aí você vai botar no chão, você bota onde? Numa parte alta, né? Porque aquela chama, aquela luz ali vai iluminar aquele ambiente. É o que Jesus está falando para os seus discípulos. Nós devemos, através da palavra de Deus, iluminar o ambiente aonde estamos. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Uma cidade edificada lá em cima do monte, bem alto, se vê de longe. De longe é perceptível aquela cidade. Muito bem, queridos, Jesus não apenas diz aos crentes: vós sois o sal da terra. Jesus não simplesmente diz aos crentes: vós sois a luz do mundo. Ele também diz que a luz que eles receberam deve brilhar. Jesus não disse somente Geraldo, Jesus não disse somente Adinaldo, vós sois a luz do mundo. Ele não parou só até aí. Ele disse também que a luz que eles receberam deve brilhar diante dos homens. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, não. Porque o versículo 15 vai dizer: e também ninguém recebe uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Ele está dizendo que a nossa luz deve brilhar para todos os homens. Irmãos, isso
É inevitável na vida do verdadeiro cristão que a luz de Cristo em nós deve brilhar para todos. Isso é inevitável. Da mesma forma com que é inevitável que uma cidade construída sobre uma colina seja invisível a todos. É impossível uma cidade em uma colina ser invisível. É impossível. Além disso, Jesus também diz que não faz sentido alguém acender uma lâmpada e deixá-la escondida. Não faz sentido. Jesus, ele nos acendeu. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós merecíamos a ira de Deus. Nós não tínhamos nada para oferecer ao Senhor Jesus. Ele deu a sua vida por nós. Ele nos acendeu. E essa luz que há em nós, Ele não vai colocar debaixo de uma mesa, mas Ele vai colocar no mais alto lugar, para que essa luz também ilumine a vida de muitas outras vidas. É isso que Jesus quer fazer de nós, irmãos. Queridos, a função da lâmpada acesa numa casa é de iluminar todo o ambiente. A função do cristão como luz do mundo é brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras que fazem e o Pai seja glorificado. Irmãos, quando Jesus diz que seus seguidores são o sal da terra, quando Jesus está dizendo que os seus seguidores são a luz do mundo, Ele indica qual deve ser a posição dos cristãos diante do mundo. Você é sal da terra, meu irmão. Diga para o seu irmão, você é sal desta terra. Diga para ele, você é luz do mundo. Jesus está dizendo para você, através da boca do seu irmão, a sua luz tem que brilhar. A sua vida deve tocar outras vidas. Você tem que dar sabor a outras vidas. Você deve preservar outras vidas. É o que Jesus diz para nós através da sua bendita palavra. Em primeiro lugar, irmãos, ele diz que os cristãos, como sal da terra e a luz do mundo, são completamente diferentes desse mundo. Jesus está dizendo, em primeiro lugar, quando ele fala, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, ele está dizendo, olha, vocês são completamente diferentes desse mundo. Eles são o sal que tem sabor, e não o sal sem sabor, insípido. Eles são o sal da terra que jamais se conforma com o padrão deste mundo. Era o que Jesus estava dizendo. Eles são a luz que se distingue das trevas, é o que Jesus está dizendo. E em segundo lugar, Jesus, ao dizer, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, Jesus também indica o quão relacionados com o mundo os seus seguidores estão. Preste atenção, eles são o sal da terra que combate a deteriorização deste mundo pelo poder do Espírito Santo. É o sal desta terra para combater a deteriorização, aquilo que vai ficando estragado com o tempo. Mas é pelo poder do Espírito Santo que nós somos o sal dessa terra. Como luz do mundo, eles promovem a bondade. Os seguidores de Jesus, a igreja, você e eu, nós promovemos a bondade, a paz, a verdade do Evangelho para outras pessoas. É isso que nós precisamos entranhar dentro de nós, escrever na tábua do nosso coração, deixar bem arraigado dentro de nós. Escute isso, irmãos. Tem muita gente que nunca leram a Bíblia, e eu falo de pessoas não cristãs. Tem muita gente que nunca leu a Bíblia,
Mas constantemente essas pessoas estão lendo a minha vida, essas pessoas estão lendo a tua vida. Nunca leram a Bíblia, mas estão lendo a nossa vida. Viu? Pense nisso. Se nossos exemplos não refletirem uma pessoa transformada pelo Evangelho, então para nada servirá as nossas palavras. Se realmente eu for o sal da terra e a luz do mundo, a minha vida vai condizer com isto. O meu exemplo, eu vou dar gosto. Eu vou dar gosto aonde eu estiver. Não vou trocar o Evangelho, não vou trocar os princípios da palavra, eu não vou trocar os planos de Deus, eu não vou abrir mão da minha fé, eu não vou negociar o meu chamado. Não vou negociar. Não, mas olha, tu vai ganhar isso aqui, tu tem esse prêmio, tu tem esse agrado aqui. Não, eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo. Eu estou aqui para impactar outras pessoas, eu estou aqui para tocar em outras pessoas, porque se assim eu não for, eu serei inútil para tocar outras almas. É o que Jesus está dizendo. Então o nosso exemplo tem que refletir uma vida transformada, as nossas palavras, nossas atitudes. E eu quero finalizar, queridos, mostrando a vocês uma ligação entre sal da terra e luz do mundo. Existe conexão. O sal influencia internamente. A luz, ela vai influenciar, ou melhor, o sal da terra vai influenciar internamente, a luz vai influenciar visivelmente. O sal, ele vai preservar, conservar. A luz vai iluminar. O sal impede a deteriorização. A luz vai mostrar o caminho a seguir. Isso aqui serve para mim e para você, viu? Sal e terra, sal e luz. O sal atua muitas vezes de forma discreta. A luz atua de forma evidente. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Igreja, Jesus está dizendo que seus seguidores não devem viver uma fé isolada, não devem viver uma fé escondida. Jesus está dizendo que os seus seguidores, eles são chamados a influenciar o mundo, influenciar as pessoas que estão ao seu redor, influenciar as pessoas que estão no seu círculo social, sua família, com as suas atitudes, com as suas obras, pois é o sal da terra, pois é a luz do mundo. O objetivo não é chamar atenção para si. O objetivo, irmãos, não é destacar o próprio nome. Deus pode fazer isso por você. Deus te leva a lugares que você não pode chegar. Mas o objetivo não é destacar o seu próprio nome. Não, esse não é o objetivo. Atenção para si, não. Mas é viver de tal forma que as pessoas vão reconhecer a ação de Deus através da sua vida, através da minha vida. É isso que nós aprendemos. Jesus ensina que seus seguidores devem preservar, influenciar o mundo, manifestando a verdade. Deve influenciar, tocar outras pessoas, manifestando o caráter de Cristo, o caráter de Deus, e isso de forma visível, para que Deus, Ele seja glorificado, irmãos. Vós sois o sal
da terra. Não seja um sal sem sabor. Não seja. Vós sois a luz do mundo. Não se esconda debaixo da mesa. Jesus te quer num lugar visível para tocar outras vidas. Outras vidas. Não se esqueça, uma vida sem a vontade de Deus é uma vida sem sabor. Eu quero ter muito sabor. Eu quero dar muito sabor para as pessoas. Eu quero preservar a vida de muitos. Eu quero iluminar a vida de outras pessoas através do Evangelho, através da palavra de Deus. Que seja assim na minha vida e seja assim na tua vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Casal de